Então, começamos aqui o terceiro bloco da aula, em que eu vou explicar para vocês como é que o inquérito tem início. Tá? Então, para explicar como é que o inquérito tem início, eu preciso primeiro fazer uma brevíssima introdução sobre uma classificação das ações penais. Não se preocupem em entender a fundo a classificação que eu vou dar agora, tá? Basta ter uma noção geral dessa classificação, porque eu vou repeti-la com mais detalhes quando dar aula sobre ação penal. O que importa agora é que vocês saibam que nós temos basicamente dois tipos de ação penal conforme o crime. Crimes que são de ação penal pública, ou seja, quem propõe a ação penal é o Ministério Público, é o legitimado ativo para propor a ação, e crimes de ação penal privada, em que quem propõe a ação ou quem é legitimado para propor a ação é a vítima. Então, por exemplo, são crimes de ação penal privada, os crimes contra a honra. Tá? Já os crimes de ação penal pública, ou seja, aqueles que são propostos pelo Ministério Público, nós podemos ainda subdividir em crimes de ação penal pública incondicionada e crimes de ação penal pública condicionada. Os crimes de ação penal pública incondicionada são aqueles em que o Ministério Público, se tomar conhecimento do fato criminoso e tiver elementos de informação para propor a ação, ele deve propor, independente da manifestação de vontade da vítima ou de quem quer que seja. Já os crimes de ação penal pública condicionada, eles estão condicionados à manifestação de vontade, normalmente da vítima ou de mais alguém, que eu vou explicar quando falar sobre a ação penal. O que importa é que vocês entendam que nos crimes de ação penal pública condicionada, o Ministério Público só poderá propor ação penal diante da manifestação de vontade de alguém que a lei prevê que seja, digamos assim, o autor da manifestação de vontade, ou seja, aquele que tem legitimidade para manifestar sua vontade. Sem ela, o Ministério Público não poderá propor a ação penal. Isso ocorre, por exemplo, no crime de ameaça, né, em que o ameaçado tem que manifestar a vontade de que o Ministério Público proponha a ação penal. Os crimes de ação penal pública incondicionada são a regra, a imensa maioria, porque se o Código Penal nada disser, o crime é de ação penal pública incondicionada, ou seja, que não depende da manifestação de vontade de ninguém, o Ministério Público pode fazer e ponto final. Tá? O inquérito policial, ele terá o seu início conforme a natureza da ação respectiva. Então, quando o delegado vai investigar um crime, a primeira coisa que ele tem que se perguntar mas afinal, esse crime é de ação penal de que natureza? Né? Então, se ele concluir que o crime do qual ele tomou ciência é um crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público propõe a ação sem perguntar a vontade de ninguém, então a lei prevê, lá no artigo 5º, 5 possibilidades, 5º do Código de Processo Penal, né, 5 possibilidades de propositura da ação penal. Primeiro, de ofício, pelo próprio delegado de polícia, de iniciativa do delegado de polícia sem a provocação de ninguém. Tá? Basta ele tomar conhecimento da prática de um crime. Segundo, por requisição do Ministério Público. E aí, requisição do Ministério Público não é um pedido, né? É uma ordem. O Ministério Público tem o poder de mandar instaurar um inquérito. Tá? Ele pode mandar o delegado de polícia instaurar o inquérito. Okay? O artigo 5º, inciso 2, prevê também, junto com o Ministério Público, a possibilidade do juiz requisitar a instauração de inquérito. Mas essa parte do dispositivo tem a sua constitucionalidade muito questionada, porque, afinal, o juiz é inerte e imparcial, então ele não deve tomar nenhuma iniciativa, nem tampouco de mandar investigar, de tal maneira que o ideal é que o juiz não tome essa iniciativa de requisitar a instauração de um inquérito. Compreende-se que o juiz não deve requisitar a instauração de um inquérito, apesar do Código de Processo Penal, no artigo 5º, inciso 2, na segunda parte, prever. Tá? Terceiro caso,
requerimento do ofendido ou da vítima. Então, a vítima também pode pedir, mas nesse caso, efetivamente é um pedido. E aí o delegado de polícia pode atender ou não. Mas é evidente que o poder aqui, né, a possibilidade de atender, não é arbitrária. Se o delegado de polícia tiver notícia realmente de um crime, que é um fato típico que precisa ser investigado, o delegado tem que instaurar o inquérito. Se ele indeferir, a vítima tem a possibilidade, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º, a vítima tem a possibilidade de recorrer para o chefe de polícia. É um recurso administrativo para o chefe de polícia. Tá? Essa, portanto, é a terceira forma de começar um inquérito de ação penal pública incondicionada, a requerimento da vítima. Quarta forma, requerimento de qualquer pessoa do povo. Quando qualquer pessoa, não precisa ser vítima, toma conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada, ela pode noticiar o crime na delegacia. Nesse caso, o delegado, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º, o delegado vai, primeiro, antes de instaurar o inquérito, verificar a procedência das informações. Tá? Quando a lei determinou que o delegado verificasse a procedência das informações, obviamente que o legislador quis dizer que o delegado deve mandar uma viatura, verificar se o que foi noticiado é possível ter acontecido ou se não é, mas na verdade não significa que o delegado deva produzir toda uma investigação prévia sobre o crime antes de instaurar inquérito. No entanto, na prática, é muito comum que os delegados determinem a instauração de um instrumento investigatório chamado VPI. Essa sigla VPI nasce exatamente da expressão verificada a procedência das informações que consta lá no parágrafo 3º do artigo 5º. Tá? Mas essa VPI é um equívoco, é um erro. Mas é um erro que se configurou como uma prática comum nas delegacias. É muito comum você verificar que um fato criminoso esteja sendo investigado por uma VPI ao invés de um inquérito. Isso acontece porque o inquérito ele não pode ser arquivado pelo delegado e a VPI acaba funcionando como uma espécie de burla dessa regra. O artigo 17 do Código de Processo Penal veda que o delegado de polícia arquive o inquérito. Então, é muito comum que a polícia instaure VPI e, ao invés de arquivar o inquérito e mesmo a VPI, apenas se suspende a VPI. Normalmente, a VPI, ela, se chegar ao final e o delegado verificar que o fato criminoso aconteceu e quem é o autor, o delegado normalmente converte a VPI num inquérito. Tá? O que é uma prática ruim, porque acaba fugindo um tanto da fiscalização do Ministério Público, como eu vou explicar um pouco mais à frente. E a quinta forma de iniciar um inquérito cujo crime é de ação penal pública incondicionada é pelo auto de prisão em flagrante. Em geral, as pessoas acham que o auto de prisão em flagrante é algo diferente do inquérito, mas não é. Na verdade, a grande questão é que normalmente quando alguém é preso em flagrante, todas as diligências investigativas, elas normalmente são produzidas na mesma hora da lavratura do auto de prisão. Tá? E, além do mais, o auto de prisão ele é um procedimento que ele toma rumo um pouco diferente do inquérito, porque ele é encaminhado diretamente para a audiência de custódia, tá? Junto com o preso. Nos casos de crimes de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, o inquérito só pode ser iniciado mediante manifestação de vontade da vítima. Tá? Então, enquanto nos crimes de ação pública incondicionada nós temos essas 5 possibilidades de iniciar o inquérito, nos crimes de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, só se pode iniciar o inquérito mediante requerimento da vítima. Tá? É preciso, portanto, ter manifestação de vontade da vítima. Terminamos aqui o terceiro bloco.